Então, eu queria só complementar esse debate aí, porque essa parte agora engatou bem legal e os pensamentos se complementaram, e isso é sempre muito bom quando os pensamentos se complementam. É, eu que andei também circulando aí, numa outra vertente, né, Vital pelos palcos e eu pelos lançamentos de livros, né, que é um outro circuito, apesar de ser, eu sempre digo que livros e discos são primos, porque inclusive as cadeias produtivas são muito parecidas, né, ainda o que se chama de editora ser um pouquinho diferente na música, mas editora, ponto de venda, né, tem algumas coisas em comum aí nessa cadeia. Inclusive, esse último rolê que eu dei dos livros, que foi o livro do Planet Hemp, foi o primeiro livro meu, desses mais de 10, que eu não fiz exatamente o circuito óbvio da música. Geralmente, todos os meus livros eu lançava em shows, em festas, em exposição, inclusive de quadrinhos meus, eu sempre fazia um ambiente do rock, né? E esse do Planet, ele me permitiu fazer uma aventura nova, que foi um circuito canábico. Então, os lançamentos eram nas head shops, eram nas grow shops, que são as tabacarias e as lojas de cultivo. Enfim, outros aprendizados. Claro que também tinham DJs, em algumas situações tiveram também shows, né? As coisas não se excluem. Mas o que eu percebi? Que, principalmente no caso de livros, né? Que o livro é hábito, não é qualquer um que tem o hábito e gosta de ler um livro, o cara pode comprar e nem ler o livro. Existe uma questão que acho que quem curtiu ou viveu os anos 90, hoje está numa idade entre 40, 50 ou até um pouco mais anos, que tem o seu próprio dinheiro, que tem uma independência financeira e um monte de outros fatores, que também pode ir lá e passar um cartão e gastar R$ 100 na banquinha, R$ 100, R$ 80 num livro, e mais a camiseta. Então, tem uma questão de poder de compra e também, claro, tem esse interesse da molecada nova. Né? O próprio D2 me falava muito nas entrevistas da biografia do Planet isso, que quando ele estourou como D2 solo, né, do samba, que misturou com hip hop, muita gente não sabia que ele era do Planet Hemp. A gente, às vezes, tem uma percepção, nós do underground, que conhecemos as raízes de todo mundo, às vezes a gente tem umas percepções que são diferentes das percepções da massa, digamos assim, né? Tem até aquele público que eu brinco que é o público flutuante, que é o cara que gosta de tudo, gosta de hardcore, mas também de axé, mas também de samba, e a gente tem umas coisas assim. E só para finalizar, já respondendo diretamente ao que o Manuel falou, quando eu escrevo um livro, e um livro é uma coisa muito mais trabalhosa do que uma matéria, né? Não fazendo menos valor para uma reportagem e tal, mas também, até porque eu também sou jornalista, livro dá muito trabalho, e o livro ele começa na pesquisa. É na pesquisa que você vê se o livro vai valer a pena você investigar e você fazer milhões de entrevistas e pesquisas. E aí, todas as vezes que eu começo um livro, desde o meu primeiro, do Niterói Rock Underground, né, que pesquisa o período de 1990 até 2010, eu percebi e criei uma palavra, não criei, óbvio, mas já não criei, mas eu coloquei uma palavra na minha frente que ela norteia todos os processos de livro, que chama-se desdobramento. Então, um conteúdo, né, que é a pesquisa, principalmente no caso de livros que eu preciso muito de imagens também, sejam fotos, flyers, uma reportagem de jornal, esses desdobramentos eles podem virar exposições, podem virar documentários, podem virar peça de teatro, pode virar musical, pode virar tanta coisa, né? Pode virar história em quadrinhos. O livro do Planet era um que eu pensava tanto em contar em quadrinhos para aquela galera que tem preguiça de ler 500 páginas, então ele iria ler em quadrinhos. Então, em termos de desdobramentos, tem essas coisas e tem os próprios desdobramentos do mercado do livro. Né? E eu tive a oportunidade agora no Planet Hemp de por ter sido lançado por uma editora, a Belas Letras. O livro ele não só ganhou uma versão em e-book, é o único dos meus livros que tem uma versão em e-book, mas também um audiolivro. E aí é onde eu queria finalizar e dizer o quanto é recompensador agora a gente poder também contar a história nesses formatos, né? E imagina que se eu pudesse sonorizar com trechos das músicas. No caso do livro do Planet, é um livro que tem muitas referências, os leitores falam muito sobre isso. Nossa, seu livro é muito legal e ele tem muita nota de rodapé e eu saio conhecendo um monte de banda. Então, imagina se eu pudesse ter tocado um pouquinho daquelas bandas quando elas são citadas. Então, só para finalizar, acho que a gente tem que realmente pensar cada vez mais no multimídia. Né? Um disco, mesmo um disco, ele pode ser atualizado de tempos em tempos
como eu faço com os meus livros em impressão sob demanda, que eu posso atualizar e lançar uma versão 2.0 e uma versão 3.0 e atualizando o livro, ele não ser uma coisa sagrada, imutável, que você nunca mais pode mexer. O músico também pode, no disco dele, né, se é que ainda vai existir o disco como o conhecemos, também ir lançando faixas bônus ou ir modificando capas, e assim ele ia atualizando e modificando mesmo aquele conteúdo original. Então, acho que o papo foi muito bom, deixa os outros falar, mas eu queria dar essa contribuição, porque é um tema que eu gosto muito. E, de novo, parabéns pela iniciativa.